Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ofício recebido do Ministério da Defesa, endereçado a esta comissão, assinada pelo senhor Brigadeiro Duar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica. Senhor, ao cumprimentar Vossa Excelência, passo a tratar da visita institucional que esta assessoria, a assessoria da Aeronáutica, realizará com a comitiva de parlamentares à base aérea de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A visita tem como objetivo apresentar à comitiva os trabalhos desenvolvidos pela Organização Militar Intela, bem como fortalecer o relacionamento institucional entre o Comando da Aeronáutica e o Poder Legislativo. Diante do exposto, temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência e integrantes desta comissão para participarem deste importante evento a ser realizado no dia 25 de maio de 2017, quinta-feira, conforme os dados contidos na programação anexa. Então, eu pediria aos senhores senadores, senhoras senadoras integrantes desta comissão que tiverem interesse em participar desta visita à importante base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que, por gentileza, peçam as suas assessorias para se comunicar com a secretaria desta comissão, manifestando o interesse de lá estar, no próximo dia 25 de maio, quinta-feira. Comunicados. Estados Unidos. A demissão do diretor do FBI, James Comey, e seus desdobramentos continuam a dominar a política norte-americana. Informações de que o presidente Donald Trump teria pedido a Comey que para dar um fim às investigações federais sobre o ex-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Flynn, deram margem a um eventual caso de obstrução da justiça pelo presidente. Flynn foi demitido logo no início do governo por ter escondido seus encontros com o embaixador russo, ainda durante a campanha de Trump à presidência. Em entrevista ontem à rede de TV CBS, o senador republicano John McCain, um dos mais importantes do partido e ex-candidato à presidência em 2008, na primeira eleição do presidente Barack Obama, disse que o caso já havia atingido o tamanho e a proporção de Watergate, o caso que veio, como todos nos lembramos, a derrubar o ex-presidente Richard Nixon em 1974. O vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Rod Rosenstein, nomeou o ex-diretor-geral do FBI nas administrações Bush e Obama, Robert Mueller, como conselheiro especial para as investigações do governo sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. Rosenstein disse que, ao nomear Mueller, o fez para atender ao interesse público, que pede alguém de fora na investigação. A nomeação de Mueller foi aplaudida por políticos da situação e também da oposição. Hoje, no dia de hoje, será a vez de o vice-procurador-geral depor no Congresso norte-americano sobre a demissão do ex-diretor do FBI, James Casey, pelo presidente Trump e pelo envolvimento de seus auxiliares com autoridades russas durante a campanha. Ainda nesta manhã de hoje, o New York Times divulgou notícia segundo a qual Trump já sabia, mesmo antes de tomar posse, que as atividades de seu futuro assessor, do seu então futuro assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, estava sendo investigado pelo FBI. Foi revelado também que Flynn trabalhou como lobista para a Turquia e conseguiu suspender um plano militar ao qual a Turquia se opunha. As comissões de inteligência do Senado e da Casa dos Representantes e a Comissão de Justiça do Senado determinaram ao FBI a entrega dos memorandos de James Casey, entre eles o que revela o pedido de Trump para encerrar a investigação sobre as ligações do ex-assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, com Moscou. O Congresso também quer ouvir o ex-diretor James Casey. Ao mesmo tempo, outro caso tem assombrado a credibilidade do presidente. O jornal The Washington Post publicou matéria segundo a qual Trump teria passado informações classificadas ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov,
e ao embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, durante encontro na Casa Branca na quinta-feira da semana passada. As informações teriam sido fornecidas pela inteligência de Israel e diziam respeito a possíveis ataques ao Estado Islâmico utilizando-se de computadores portáteis ou ataques do Estado Islâmico utilizando-se de computadores portáteis a bordo de aviões comerciais. Ainda ontem, a imprensa norte-americana divulgou que o presidente russo, Vladimir Putin, teria oferecido entregar ao Congresso, caso requisitado, o registro do encontro de Trump com os diplomatas russos, para provar que o presidente dos Estados Unidos não divulgou segredos. Os dois casos continuam a assombrar a Casa Branca e mais reações estão surgindo, tanto do lado dos republicanos quanto dos democratas. O Congresso está investigando, ao mesmo tempo, o caso do FBI e a possível interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. A palavra impeachment começa a ser pronunciada abertamente pelos especialistas, políticos e a imprensa norte-americana. O colunista do jornal The New York Times, Thomas Friedman, não acredita que haverá um punhado de bons homens e boas mulheres eleitas pelo Partido Republicano que se levantarão contra o abuso de poder do presidente, como seus predecessores fizeram durante o caso Watergate. Para ele, com os democratas sem poder real de governo, não haverá motim no Partido Republicano, mesmo que Trump se pareça cada dia mais com um capitão inepto e corrupto, segundo as suas palavras. De acordo com o correspondente da BBC em Washington, Anthony Zucker, se a Casa dos Representantes tivesse maioria democrata, rascunhos sobre o impeachment já estariam sendo elaborados. Na realidade, não estão, pois os republicanos controlam a Casa dos Representantes, 238 contra 193 democratas, e também no Senado, são 52 republicanos, 46 democratas e 2 independentes. A grande maioria dos republicanos tem permanecido fiel ao presidente Trump, apesar das constantes quedas nos seus índices de aprovação. Segundo as pesquisas, a média de aprovação de Trump encontrava-se em 39,9% na semana passada, antes de essas denúncias virem à tona. Passando à nossa pauta deliberativa do dia de hoje, a primeira parte dela dedica-se a uma audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater questões ligadas à soberania nacional e aos projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira, em atendimento aos requerimentos do senador, de Suas Excelências, o senador Roberto Requião e senadora Gleice Hoffmann. Temos a honra, portanto, de receber aqui em nosso plenário Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Aeronáutica, a quem convido para tomar assento à mesa, lhes desejando as melhores boas-vindas em nome de toda esta comissão. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, como as outras, e com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários e perguntas, poderão fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 2211. Informo a Vossa Excelência, senhor comandante Rossato, que Vossa Excelência disporá de 20 a 30 minutos, com possibilidade de prorrogação para a conclusão da sua exposição. E, em seguida, abriremos a fase da interpelação por parte das senhoras e senhores senadores inscritos. Passo a palavra a Vossa Excelência, mais uma vez agradecendo a sua presença e lhe desejando muito bom êxito nesta boa fase que a Força Aérea Brasileira vem atravessando sob o seu comando. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Ele liga? Tá. Senhor presidente Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhores senadores, senhores oficiais generais, senhoras e senhores, é uma satisfação muito grande estar aqui para fazer uma apresentação sobre a Força Aérea, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos planos, sobre os nossos planejamentos em relação ao futuro. Isso é importante que não só a Força Aérea tenha esse conhecimento que todos nós temos, como toda a sociedade brasileira tem esse conhecimento e, especialmente, no caso desta comissão, que aqui nós estamos hoje para isto. Eu vou fazer uma apresentação iniciando por um videozinho e após eu faço a explanação. $22 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 2 bilhões de campos de futebol. Essa é a dimensão da responsabilidade da Força Aérea nas missões de defesa e controle do espaço aéreo brasileiro. Só a defesa do espaço aéreo abrange 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do nosso território e mais 3 milhões e 500 mil da zona econômica exclusiva, atingindo 12 milhões de quilômetros quadrados. Nosso território e mais 3 milhões e 500 mil da zona econômica exclusiva, atingindo 12 milhões de quilômetros quadrados. Passa a próxima, por favor. Bem, senhores, essa primeira transparência mostra qual é o foco da Força Aérea. Nós existimos para servir aos interesses do Brasil, aos interesses da nossa sociedade, além de defender, obviamente, o nosso espaço aéreo. Próximo, por favor. Para nós falarmos da Força Aérea, nós precisamos falar alguma coisa sobre a origem do poder aéreo. Os senhores bem sabem que a humanidade andou por milênios em duas dimensões. E a partir do início do século passado, com a tecnologia, com o desenvolvimento do avião, nós podemos atingir a terceira dimensão. E essa terceira dimensão, em curto espaço de tempo, nós já estamos envolvidos, toda a sociedade, todas as nações do mundo, com aviões por todos os locais, que mudou radicalmente o conceito de mobilidade, etc., inclusive na parte aérea, na parte do poder aéreo. Próximo, por favor. Já na Primeira Guerra Mundial, menos de 10 anos após o primeiro voo de Santos Dumont em Paris, no 23 de outubro de 1906, já existiam milhares de aviões durante a guerra nos céus da Europa, fazendo missões de reconhecimento, missões de ataque e missões de combate aéreo. Isso mudou bastante a cara das guerras a partir desse período. A próxima. E a Força Aérea, dentro dessa evolução, a partir de 1941, foi criado o Ministério da Aeronáutica no governo do presidente Getúlio Vargas. Foram juntados todos os meios aéreos
pessoal e infraestrutura do Ministério da Guerra, do então Ministério da Guerra, que hoje é o Comando do Exército, dos meios aéreos do Ministério de Aviação e Obras Públicas, que é o Ministério dos Transportes hoje, e os meios aéreos do Ministério da Marinha. Nós vemos até hoje ainda exemplos disso, que o Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro, era do Exército, e o Galeão tem até hoje lá as marcas das âncoras do tempo que era da Marinha e placas penduradas nos prédios. Eram oriundos da Marinha do Brasil. O próximo. A Força Aérea, a partir daí, ela adquiriu um perfil um pouco diferente do restante do mundo, por conta dessa união dos meios da Marinha, do Exército, do Ministério de Aviação e Obras Públicas. Então, nós tínhamos basicamente a Força Aérea, a aviação civil, que veio junto, a parte de infraestrutura aeroportuária, a parte da indústria aeronáutica foi pelo pioneirismo do Brigadeiro Montenegro, que dizia que um país que não tem tecnologia não adquire não conquista a sua soberania. Então, foi trabalhado muito na década de 50 para o desenvolvimento da nossa indústria aeronáutica, inicialmente através de acordos com o americano, e nós criamos esse excepcional parque tecnológico que é em São José dos Campos. Como vai ser a satisfação? Posteriormente, a aviação civil voltou ao Ministério dos Transportes, a infraestrutura aeronáutica da mesma forma, e a indústria aeronáutica foi privatizada, de forma que hoje nós temos a Força Aérea Brasileira com a sua infraestrutura e a parte de controle do espaço aéreo que é integrado. Próximo. Como eu dizia antes, o poder aéreo, o mundo mudou muito com o advento do avião. E nós podemos falar alguma coisa sobre a evolução desse poder aéreo, desde a gênese do avião até os tempos atuais. Então, como nós dissemos, na Primeira Guerra Mundial era usado muito observação aérea, ataque e combate aéreo. Assim mesmo, ele mudou bastante o perfil das guerras naquele momento. Passa o próximo, por favor. Nesse período começaram a aparecer as forças aéreas, essencialmente a Inglaterra, Grã-Bretanha, a Austrália, Itália, França, posteriormente o Brasil e Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, pouco mais de 20 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, já existiam uma grande quantidade de aeronaves. Já existia, por exemplo, na Inglaterra, os famosos Spitfire, na Alemanha, os Messerschmitt, e no início da guerra já sobressaiu o poder aéreo. Tanto que é a famosa Batalha da Inglaterra, quando a Alemanha tentou invadir, conquistar, e houve uma frase famosa na época do Winston Churchill, que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Isso foi o início da guerra. Logo depois, durante a guerra, ocorreram os grandes ataques à Alemanha, quando a destruição em grande parte do território alemão, com aviões de grupos de aviões, até 1000 aviões, fazendo os ataques, mostrando a importância desse poder aéreo. Já no final da guerra, a guerra foi abreviada na parte do Pacífico, com o lançamento de bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima. A aviação bombardeou aquela região e abreviou a guerra, reduzindo, talvez, dizem os especialistas, centenas de milhares de soldados aliados que poderiam morrer na tentativa de invasão do Japão. Mas entre o final da Segunda Guerra Mundial e os dias atuais, muita coisa mudou. Principalmente o aspecto da tecnologia. A tecnologia é fundamental para o poder aéreo. Então, a parte de comando e controle, de comunicações, a furtividade dos aviões, a capacidade de penetração, a precisão dos armamentos, a quantidade dos armamentos, resultaram, já nesse período, como exemplo aqui, da guerra contra o Iraque, em 1991, uma diferencial muito grande. Em pouco mais de 48 horas, toda a infraestrutura do Iraque, radares, rede de telecomunicações, as infraestruturas críticas, a defesa aérea, a defesa antiaérea foram totalmente destruídas. Isso aconteceu por causa dessa tecnologia. A partir daí, uma quantidade muito grande de soldados das forças da coalizão
invadiram o Iraque e não tiveram pouco mais de 200 baixas, 200 mortos nessa invasão do Iraque. Se não tivesse o poder aéreo na época, eles certamente teriam dezenas de milhares de mortos nessa invasão, porque ele teria que enfrentar o iraquiano olho no olho, que seria bem diferente do que a situação que eles encontraram. Essa evolução da tecnologia permitiu que o poder aéreo se firmasse dentro da parte das guerras. E hoje ele está mais consolidado ainda, com utilização de mísseis, satélites, aeronaves invisíveis, entre outras, e drones. E hoje em dia, então, nós temos a próxima. Exemplos aqui, a Força Aérea, que é a maior Força Aérea que existe no mundo hoje, a USAF, dos Estados Unidos, com um orçamento de 182 bilhões de dólares. É uma força de alcance global e força global. O americano tem esse poder de se impor praticamente no mundo inteiro. E um projeto como esse que está na foto, do F-35, é um projeto de em torno de 400 bilhões de dólares. É o maior projeto que se tem notícia dentro da área militar na história, vamos dizer, das nossas guerras como um todo dentro na Terra. Existem outros projetos, como, por exemplo, só para mostrar custo, o B-2, por exemplo, que é um avião de praticamente 500 milhões de dólares por unidade. Isso tudo mostra a importância que existe no poder aéreo, o diferencial que faz o poder aéreo, a capacidade de penetração, a capacidade a precisão, o alcance desses armamentos e os resultados que ele consegue. Então, hoje, tirando o armamento nuclear, o maior poder dissuasório que uma nação pode ter é uma força aérea, pela capacidade dela impor as suas condições dentro de um cenário. O próximo, por favor. Mas a nossa força aérea, senhor presidente, ela é um pouco diferente disso, porque o Brasil tem características distintas. Então, nós temos três vertentes, três responsabilidades dentro da nossa nação. É controlar o espaço aéreo, defender esse espaço aéreo e integrar esse nosso grande Brasil de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, além do nosso mar adjacente. A parte do controle do espaço aéreo, então, que é uma grande responsabilidade nossa. Por que isso? Nós fazemos o controle do espaço aéreo, toda a aviação civil, todas as linhas comerciais, os aviões executivos, aviões privados, etc., todos são feitos pela Força Aérea. E é um sistema que ele é híbrido. Ele tanto faz o controle do espaço aéreo, quanto faz também a defesa aérea. Os mesmos radares, as mesmas redes de telecomunicações atendem os dois setores. Foi desenvolvido na década de 70 e ele se consolidou ao longo desses anos e hoje ele é aceito, inclusive procurado por outros países, qual a nossa estrutura para eles adotarem a mesma coisa. Podemos até arriscar a dizer que durante aquela tragédia do 11 de setembro, se eles tivessem, os Estados Unidos, um sistema integrado, eles teriam menos dificuldade de identificar aquela situação. O próximo. Então, essa área da nossa responsabilidade, como estava no filme, nós não vimos ele todo, é uma área de 22 mil quilômetros quadrados. Então, os nossos 22 milhões de quilômetros quadrados. Os nossos 8,5 milhões de território, a terra, os 3 milhões e meio de nossas águas adjacentes e mais 10 milhões de quilômetros quadrados de responsabilidade nossa de controle do tráfego aéreo nesse Atlântico Sul. Vai até o meridiano 10. Essa é a nossa área de responsabilidade. O próximo. Como é que funciona o nosso controle do espaço aéreo? São 4 centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. E mais 79 destacamento e controle do espaço aéreo. Destacamento e controle do espaço aéreo. Ele dá um total hoje em torno de 12 mil militares atendendo esse sistema que nós temos. Então, a característica importante nesse sistema é que ele faz a defesa aérea e o controle do tráfego aéreo. Os senhores, muitos já visitaram, o Sindacta 1 aqui em Brasília, por exemplo, ele tem o controle do espaço e adjacente tem o Centro de Operações Aéreas Militares.
Então, ele tem junto a mesma visualização, ele replica a visualização que ele tem no controle do tráfego aéreo dentro da parte de defesa aérea. Qualquer tráfego desconhecido, qualquer tráfego não identificado, ele é acompanhado pela Força Aérea e interceptado, se for o caso. O próximo. Um ponto importantíssimo nesse controle do espaço aéreo, além das telecomunicações, é a rede de radar. Nós temos mais de 50 radares pelo território brasileiro, distribuído entre os nossos 4 Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Eles cobrem todo o território nacional, claro que depende da altitude. Essa visualização aqui, por exemplo, é a 30 mil pés, onde ele cobre todo o nosso território. Ele é importantíssimo, ele é fundamental para o nosso controle do espaço aéreo. Nós temos um problema hoje, nos dias de hoje, em virtude das restrições orçamentárias, em virtude dos cortes, dos contingenciamentos, nós não temos feito investimento e o custeio tem aumentado para manter esse sistema. E isso acaba degradando, em parte, o sistema. A confiabilidade dos sistemas, a reposição dos radares, tudo isso é prejudicado. E a Força Aérea se ressente por essa falta de recursos, essa manutenção no top da qualidade que existe, porque o sistema brasileiro de controle de tráfego aéreo, ele chega próximo do que existe nos Estados Unidos e do que existe na Europa também. Ele é um sistema bem estruturado e atende perfeitamente às nossas necessidades, às dimensões do Brasil. Mas essa dificuldade que nós temos dos recursos, ela é relativamente grave para nós, inclusive porque os recursos do controle de tráfego aéreo são provenientes de tarifas, não são recursos do Tesouro, e elas são igualmente contingenciadas pela estrutura, pela conjuntura que nós vivemos hoje. Próximo. Apesar dessas dificuldades, nós certamente buscamos atender os nossos objetivos. E uma das maneiras é através, como esse exemplo aqui, de uma PPP. Senador, bom dia. É através como essa PPP que nós temos aqui. É uma PPP de telecomunicações, talvez a grande PPP que exista hoje no governo federal, uma PPP estimada em torno de 160 milhões de reais anualmente. Ela é para gerir todas as nossas redes de comunicações. Todos esses radares que nós temos são integrados. Todas as nossas comunicações via satélite, comunicações por fonia, etc., são geridas por essas nossas redes. O benefício que nós queremos com essa PPP é uma concentração do esforço na atividade fim, porque as redes são atividade meia. Atividade fim é o controle do espaço aéreo, é os nossos ACC, os centros de controle, o nosso controle de aproximação, as nossas torres de controle. Nós vamos substituir 68 contratos existentes em várias empresas por apenas um único contrato. Se estima uma economia em torno de 25% dos gastos que nós temos hoje. Isso aí vai fazer com que nós tenhamos um melhor atendimento às demandas operacionais, porque é muito melhor tratar com uma grande empresa, um pool de empresas, do que nós tratarmos com 68 contratos ou dezenas de outras empresas para atender isso mesmo. E ela consegue, com mais facilidade, manter o acompanhamento dessas inovações tecnológicas. Então, essa é a parte um exemplo de como nós estamos procurando otimizar os nossos recursos para que essa missão nossa, para que essa responsabilidade da Força Aérea, que é manter o controle do espaço aéreo, ela possa ser atendida. O problema que nós temos realmente é a parte de recursos, porque ele envolve segurança de voo, ele envolve grandes contratos de seguro, empresas que vêm do mundo inteiro para operar no Brasil, e nós temos que manter o grau de segurança adequado. O próximo, por favor. A outra vertente, a outra responsabilidade da Força Aérea é essa questão de defesa do nosso espaço aéreo. Como nós dissemos antes, senhores senadores, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a responsabilidade da Força Aérea, o controle desse espaço aéreo todo, a defesa desse espaço aéreo. Não só o controle, como a defesa desse espaço aéreo. E, além disso, toda essa área do nosso mar, do Atlântico Sul, que nós temos sob nossa responsabilidade.
nós temos as aeronaves, nós temos os meios de defesa aérea, mas nós temos hoje uma preocupação muito grande, que toda a sociedade tem essa preocupação, é o controle das nossas fronteiras. Nós temos hoje quase 17 mil quilômetros de fronteira, e se fala muito, nossas fronteiras são muito permeáveis, tanto pelo solo, que nós olhamos muito pelo solo, mas também pelo ar. Então, nós estamos tomando medidas para o controle do nosso espaço aéreo, da entrada do nosso espaço aéreo, porque existem 3 dimensões. Ele tanto pode entrar pelo chão, quanto também pelo ar. E certos tipos de contrabando, certos tipos por exemplo, tráfico de drogas, ele é conveniente para os traficantes ser via aérea, porque ele coloca num avião 300, 400, 500 quilos de pasta básica, ele custa 3, 4 vezes o preço do avião, ele cruzando a fronteira, entra no interior do território, a baixa altura, ele pode fazer a entrega onde quiser. Então, nós temos que fechar esse acesso que vem dos países vizinhos nessa parte de contrabando e controle da nossa fronteira. Próxima. O que nós estamos fazendo? Aquela mesma rede de radares que eu apresentei anteriormente, quando nós baixamos a altitude, ele começa a diminuir o raio do alcance desses radares. Então, nós temos hoje essa quantidade de radares dentro da nossa região de fronteira, na nossa região de fronteira, e nós, para fazer esse controle, colocamos aeronaves e helicópteros próximo a essa fronteira. Estabelecemos também uma obrigatoriedade de entrar no Brasil apenas por corredores previamente definidos. Além disso, nós colocamos também, a parte próxima, por favor, aviões para cobrir essa região de fronteira que tem esses claros, vamos dizer, na visualização radar. Nós colocamos radares móveis nessa região, os que nós temos, e colocamos também aviões desse tipo AEW, avião radar, que ele identifica qualquer tráfego desconhecido, qualquer tráfego não identificado, ele vê e nós fazemos as interceptações. Isso tem dado resultados. Nós, recentemente, interceptamos vários aviões. Um aspecto importantíssimo nisso é a parte de inteligência, porque é muito grande a região e nós temos que ter inteligência. A inteligência que vem da Polícia Federal, da própria Receita, do Exército, de todos os outros órgãos públicos que trabalham nessa região. Então, nós temos, esses aviões são importantíssimos. Hoje, nós estamos sendo mais efetivos nesse controle de fronteira, porém, os recursos, eles são escassos. Esses aviões estão precisando urgentemente de uma modernização, o número deles está sendo reduzido, a nossa ampliação de radares, como eu falei antes, eles precisam de ser melhorados, modernizados, para ter um controle maior da fronteira. Eu volto a dizer que o tráfego, que o contrabando, ele usa o caminho mais fácil. Se ele puder ir de avião, é mais rápido, tem mais rotas e não depende de uma estradinha, ele sobe como quiser. Então, nós temos que colocar barreiras. O tráfego escolhe o caminho mais fácil, ou por caminhão, ou por automóvel, ou por barcos, ou por aviões, o que tiver. E nós, como brasileiros, temos que fechar toda essa região de fronteira. E, para fazer isso, nós temos que ter o recurso adequado, temos que ter os meios, e para esses meios funcionarem, os nossos recursos financeiros nós precisamos ter para que eles consigam voar. Então, essa parte de defesa do espaço aéreo na parte de fronteira, hoje é um aspecto fundamental e nós temos uma preocupação grande, porque a parte do espaço aéreo é a responsabilidade exclusiva da Força Aérea. Nós temos essa responsabilidade, enquanto por terra existe, ela é dividida não só pelas Forças Armadas, como pela Polícia Federal, Receita, polícias estaduais, nessa área é nossa responsabilidade. Mas, além dessa parte de defesa das nossas fronteiras, tem a próxima, por favor, o que nós falamos anteriormente, a maior capacidade dissuasória de uma nação é os meios aéreos. Hoje, para nós, seriam os meios aéreos. Bem, os nossos meios aéreos hoje, para a defesa do nosso território, para falar do assunto fundamental, que é a parte de capacidade de interceptar qualquer agressão que venha, hoje no Brasil nós temos uma deficiência muito grande. O nosso vetor de interceptação, o nosso vetor de ataque, ele está em cima do F-5 e do AMX. O F-5 é um avião de mais de 40 anos de uso. Ele chegou no início da década de 70, foi modernizado, mas ele é um avião velho, com alcance limitado, embora ele tenha uma tecnologia boa.
Esse projeto do GRIP, que ele é importantíssimo para nós, ele demorou mais de 20 anos e ele foi escolhido entre 3 finalistas. Ele é um projeto de 4,7, foi atualizado de ontem para 8 esse avião, pelas variações que existem, e ele envolve acordos de compensação comercial. Acordos que envolvem, como está ali escrito, absorção de tecnologias críticas. Nós temos empresas no Brasil que foram até, receberam muitos recursos dos suecos e que foi passado conhecimento tecnológico. Nós temos em torno de 150 engenheiros e técnicos hoje, lá na Suécia, aprendendo e trabalhando junto. Desenvolvimento do avião biposto, esse é monoplaça, é um piloto, tem um que tem 2 pilotos, ele é desenvolvido para o Brasil, para os brasileiros, junto com os suecos. E uma geração de emprego, de milhares de empregos no desenvolvimento desse avião. Certamente, qualquer exportação que venha a ser feita para outros países, o Brasil tem participação. Como, por exemplo, existe um painel dele que é totalmente inédito. Só tem o F-35, mas fora o F-35 que está entrando em operação, o único avião que terá será o GRIP. É um painel único, não são aquela porção de reloginhos que tem, é um painel único, chamado WAD. O visor de tiro também, ele está sendo desenvolvido pela Aeroeletrônica, uma empresa subsidiária da Elbit lá no Rio Grande do Sul, e que ele vai ser produzido por empresas brasileiras aqui. Então, qualquer exportação, outros equipamentos, tem um percentual muito grande do avião sendo feito para o Brasil. Então, essas compensações comerciais, transferência de tecnologia para a Embraer, por exemplo, é importantíssimo. A Embraer é o que é hoje, graças à transferência de tecnologia, principalmente na época do AMX. O italiano transferiu muita tecnologia que permitiu com que a Embraer pudesse fazer inicialmente o Brasília, depois outros aviões como o Legacy, todos esses aviões que nós temos, 190, 170, hoje o 390 também. Essa transferência de tecnologia é muito importante. Nós temos esse total de 36 aeronaves, mais armamento, mais logística. Esses aviões substituem nossos antigos Mirage. Porém, no futuro, não mais do que 10 anos, nossos F-5, nossos MX deverão estar saindo de linha simplesmente por estarem acabados. E certamente que nós não mantemos uma força aérea com 36 aviões. Então, a substituição dos nossos F-5, dos nossos MX no futuro, seria por esse avião. Isso é uma regra quase que mundial, eles padronizam o avião. Tanto que o americano tem no F-35 a sua linha mestra de aeronaves de interceptação e de ataque. Eles vão ter em torno de 2.500 daqueles aviões. Então, a Força Aérea Americana vai ter, eles concentraram, assim como o Gripen na Suécia e como nós também fizemos essa opção. E ele é um avião que nos interessa muito, com muita tecnologia, o custo mais baixo em relação aos outros componentes. O custo desse avião hoje é em torno de 1 bilhão e pouco por ano que ele tem que ser gastos. Na verdade, o pagamento do avião, agora ele entra no orçamento, mas o pagamento real do avião que o Brasil vai desembolsar esse recurso é 2 anos após o recebimento da última aeronave, que será em 2024. Os juros que foram feitos, esse contrato através do banco sueco, tipo um BNDES deles, talvez bem menor que o nosso BNDES, são os mais baixos que já tivemos dentro de qualquer aquisição feita pelo Brasil. Não me lembro exatamente o valor, mas ele foi bastante baixo, esse juro, porque o sueco queria vender esse avião e nós precisávamos desse financiamento. Ele atendeu às nossas exigências, as negociações que foram feitas pelo governo na época. Então, esse avião ele é importantíssimo, mas eu lembro que, na parte de defesa do espaço aéreo, não é só ele. Nós temos o P-3, que está trabalhando no nosso litoral, que tem uma capacidade muito grande, o alcance que ele vai a 16 mil quilômetros, ele vai ser equipado com míssil Harpoon, que ele consegue interditar qualquer área que queiramos no Atlântico Sul, a capacidade daquele míssil. Um sistema de defesa antiaéreo também que nós não temos no Brasil, ele trabalha junto à Força Aérea por causa do controle do espaço aéreo, ele precisa de uma antiaérea e o Exército trabalha junto conosco nessa antiaérea. Nós não temos. Um outro sistema, e não é o momento, talvez agora, de imediato, de discutir pelas dificuldades que tem o Brasil. Um outro sistema é a utilização de aeronaves remotamente pilotadas, os VANTs, que são usados no mundo inteiro,
e nós estamos apenas, de uma forma embrionária, utilizando os VANTs. No futuro, a geração após esses aviões aqui, possivelmente sejam tudo de aviões não pilotados, tudo com drones, com VANTs, que já existe no mundo inteiro. O próximo, por favor. A outra vertente que nós temos, outra grande responsabilidade, é a parte de integrar o nosso território. Então, o Brasil, antes da criação do Ministério da Aeronáutica, em 12 de junho de 1931, os tenentes Lavanier e Vanderlei e o tenente Montenegro, Casimiro Montenegro, fizeram o primeiro voo num biplano, saindo pelo interior do Brasil, na região de São Paulo, para entregar as primeiras cartas. Na verdade, essa parte de integração que eles faziam pelo CAN, e que até hoje o CAN consta da nossa Constituição Federal, do Correio Nacional, o Brasil não perdeu essa necessidade, não deixou de ter essa necessidade. Na Segunda Guerra Mundial, com a criação, logo depois, um dos grandes responsáveis pela integração da Amazônia foi a Força Aérea, com os Catalinas e com os nossos C-47, que não existe mais há muito tempo. Mas eles foram grandes integradores da Amazônia naquela época. Tem várias personalidades famosas no Brasil que viveram na Amazônia naquele tempo. Mas hoje o Brasil não deixou de ter essa necessidade. A Força Aérea não nega essa responsabilidade de integração, porque 60% do nosso território ele continua naquela Amazônia sem estradas, sem ferrovias, e a nossa malha aérea ela é muito precária nessa região. Os senhores que viajam pelo Brasil sabem da dificuldade de viajar para essas regiões. Então, a Força Aérea, como órgão público, ela tem essa responsabilidade. Praticamente a metade dos meios aéreos que nós temos, diferente de outros países, são e o senador conhece muito bem, por causa do Acre, as dificuldades que existem para atender aquelas regiões remotas lá. Então, a metade dos nossos aviões, praticamente, são aviões de transportes, e a metade dos nossos pilotos também são pilotos de transportes. A nossa população é muito dependente disso, e não só na região amazônica, como outras regiões. Recentemente, por exemplo, nós fizemos um transporte de 250 médicos do interior de São Paulo para o interior da Bahia, que o senador sabe dessa história, para atender em um curto espaço de tempo milhares de pessoas pobres no interior. Só cirurgia de catarata fizeram mais de 500, que eles devolveram a visão a muitas pessoas humildes que tinham dificuldade de fazer uma cirurgia dessa. Foi utilizando um avião nosso. Se fosse pedir para a aviação comercial levar, ia ser muito difícil fazer isso. A própria questão de transporte de órgãos, que nós fomos muito atacados no ano passado por conta disso, injustamente, aliás, ela é feita pela Força Aérea, porque a nossa rede comercial, rede para transporte, ela é muito deficitária. Ela não consegue atender essa necessidade, essa carência. Quando o presidente fez o decreto, ele permitiu com que o Ministério da Saúde disse assim, ok, então eu suporto todo o custo desse transporte, que é a parte de combustível, manutenção das aeronaves. E de lá para cá nós fizemos mais de 250 transportes órgãos que salvaram pessoas pelo Brasil todo. Isso é um exemplo. E muitas outras na Amazônia, quando nós precisamos levar os nossos ministros, comitivas do Congresso, outros grupos do caso do Projeto Rondon, tudo é parte de uma responsabilidade da Força Aérea nessa integração. Nós temos uma capacidade muito grande e hoje nós usamos a metade, talvez, dessa capacidade pela falta de recursos, porque o custo da hora de voo tem que receber o recurso correspondente. A nossa hora de voo ela é barata, porque não está embutido o custo do avião, não está embutido o salário do piloto e nós não pagamos taxas aeroportuárias. Então, quando o governo do Acre tem que fretar um avião para levar algum doente para um lugar, ele vai pagar 3 vezes mais o preço do que um avião da Força Aérea. Então, nós achamos essa parte importante. Porém, não só nossos meios. A próxima, por favor. Nós temos que ter a infraestrutura para atender essas aeronaves que estão voando. Essa imagem da década de 50 na Amazônia, como ela era. A próxima, por favor. A situação atual. Foram feitos, nesses 50 e poucos anos, mais de 170 aeroportos na região amazônica. Esses 170 aeroportos fez com que
aquele efetivo enorme que tem o Exército hoje, em torno de 26 mil homens, todas aquelas comunidades tivessem possibilidade de um melhor atendimento. Porém, esse recurso todo, a próxima, por favor, esse recurso todo que foi colocado foi nessa empresa aqui, a Comara, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, da Força Aérea, criada em mais de 50 anos atrás, onde ela tem uma quantidade enorme de balsas, empurradores, máquinas, etc., que fizeram todas essas pistas na Amazônia. Não só fazer as pistas, construir as pistas, como manter essas pistas, que é difícil por causa da grande quantidade de chuva, do calor e etc., do clima da Amazônia. É uma característica distinta das demais obras do Brasil, porque ele tem que levar todo esse material para essa região na época do inverno, para que nos dias de verão, que são poucos meses lá, ele consiga fazer as obras. Quando terminou o verão, ele para e só volta no ano seguinte. O próximo, por favor. Porém, o que aconteceu nos últimos anos? Nós recebemos, ao longo desses anos todos, recursos vindos do governo federal. Com a criação da ANAC, a criação da SAC, o FENAC, etc., esses recursos começaram a diminuir. E hoje a Comara, ou nós recebemos dinheiro, senador, ou nós vamos fechar a Comara. E todos aqueles aeroportos, nós vamos voltar ao próximo, por favor. Próximo. Nós vamos voltar a essa situação, porque ele deteriora rapidamente se não fizer manutenção daquela região lá. Nós precisamos de ter manutenção. A Comara está praticamente 2 anos à míngua, porque os recursos não vieram mais. Por que não vieram os recursos? A próxima. Aqui é só para mostrar como é que era. Nós tínhamos uma lei que definia tarifas aeroportuárias. Aí existia uma tarifa chamada ATAERO, aquela de 89, que era um adicional e tarifa aeroportuária. ATAERO, adicional tarifa aeroportuária. 20% ia para os municípios e estados, para aqueles aeroportos responsabilidade dos estados, e 80% para o governo federal, sendo 60% para a Infraero e mais 40% para o Comando de Aeronáutica, que era destinado à reforma, ampliação, aquisição de viaturas operacionais para apoio a aeroportos, carros contra incêndio, ambulância, etc. Ele vinha para dentro do Comando de Aeronáutica. Com a extinção dessa lei, 7.920, e o recurso migrarem todo para dentro do FENAC, o contingenciamento, os cortes, o Ministério dos Transportes, a SAC, não repassa mais recursos para nós. Então, a solução que nós vemos hoje é fazer alguma correção, ou através do Ministério dos Transportes, para que a gente receba esse recurso. Volte o anterior lá, o anterior, outro, ali. Nós chegamos a receber mais de 300 milhões. Foi diminuindo, nós entendemos hoje que, considerando a situação crítica que o Brasil passa, que 100 milhões nós não ampliamos, mas nós conseguimos manter essa condição operacional dos nossos aeroportos na Amazônia. E, certamente, se nós não tivermos isso, toda aquela área da Amazônia vai voltar a ser aquele verde exuberante, sem ninguém lá dentro, como é o interesse, talvez, de grande parte do mundo. Quanto mais distante nós ficarmos, melhor, que aquela reserva vira uma reserva internacional. E nós temos que ocupar essa área. Aqueles militares do Exército podem até ir embora de lá, porque depois não vai ter condições de manter. Todos os outros órgãos públicos que trabalham naquela região também, os índios voltam a ficar desamparados de tudo aquilo que existe na Amazônia. Nós entendemos isso aqui como uma responsabilidade da Força Aérea, mas ela tem que ser dividida com toda a sociedade brasileira. Se nós queremos isso, nós temos que colocar os recursos para manter essa nossa Amazônia com esse crescimento que nós queremos ter. Próximo, por favor. Bom, um dos projetos, assim como o Gripen, importante para essa região amazônica é o nosso KC-390. Ele é um avião que está vai substituir o C-130, que é um avião excepcional americano, que foram feitos milhares e milhares no mundo, e nós temos ele no Brasil há mais de 50 anos, C-130. E esse avião, ele é um avião moderno, ele substitui com mais velocidade, com maior autonomia, com maior capacidade de carga, com muita tecnologia dentro dele. É um avião 100% nacional, em torno de 60% é conteúdo nacional. Certamente, alguns itens nós não temos aqui, como, por exemplo, os motores.
três grandes produtores de motores, como a GE, como a General Electric, como a Pratt & Whitney, outras empresas que fazem esses motores. Nós temos ele fora. Nós temos uma compra de 28 aeronaves prevista, uma criação em torno de 8.500 empregos e um potencial de exportação de 2 bilhões de dólares. Então, ele não atende apenas ao Brasil, ele tem tecnologia, ele tem exportações, ele tem empregos aqui dentro. E isso nós entendemos como fundamental. Ele, praticamente 2 anos, ele patinou esse projeto por falta de recursos. Hoje, nós temos os recursos para manter esse avião no desenvolvimento e devemos recebê-lo em meados do ano que vem, o primeiro avião para a Força Aérea e, no final do ano, o segundo avião para a Força Aérea. Ele já voou mais de 1.000 horas e agora, nos próximos dias, ele vai passar na Suécia, em Portugal, vai participar da feira em Le Bourget, na França, e vai fazer um tour pelo mundo apresentando o avião. Porque, para vender esse avião, tem que apresentar, tem que mostrar a sua real potencialidade. A Embraer está envolvida com isso. O nosso ministro da Defesa também se engajou na defesa disso, porque no mundo inteiro o governo também se envolve. Não é um problema da empresa, é um problema da empresa e do governo também. Então, esse avião é importante. Nós estamos tendo os recursos, assim como o Gripe, nós temos os recursos, mas nós temos que ficar atentos, porque nos próximos anos ele tem que manter esse fluxo dos recursos. Até porque, se nós não recebermos os recursos para esses projetos estratégicos, não só os nossos, como das outras forças também, existem multas, existem correções, existem aditivos que têm que ser feitos, que ele aumenta o preço disso. Então, às vezes, em vez de não colocar o recurso, é melhor gastar o recurso, porque reduz os gastos futuros e ele tem o tempo para ser colocado no mercado. Eles têm janelas, os aviões. Esse avião tem uma janela. Daqui um pouquinho aparece o russo, que já tem um andando por aí, já tem um japonês também, e o americano aperfeiçoando seus aviões concorrentes a ele. Se ele perder o timing, depois nós esquecemos esse avião. Vai servir só para o Brasil com seus 28 aviões aqui dentro. E ele se torna difícil manter um avião quando ele não tem exportações. É o caso do Super Tucano, que já venderam centenas desses aviões e continuam vendendo ainda pelo mundo afora. Nós acreditamos que esse avião tem o mesmo caminho. O próximo. Um outro projeto estratégico extremamente importante para a Força Aérea. Por que é para a Força Aérea? A Força Aérea é responsável pela Estratégia Nacional de Defesa, pela parte espacial, assim como o Exército é responsável pela parte cibernética, a Marinha pela parte nuclear, a Força Aérea pela parte espacial. Nós demos um grande salto agora com o lançamento do SGDC no dia 4 de maio, tem uma foto aqui de algumas autoridades que foram lá participar lá dentro do Comando de Operações Aeroespaciais do lançamento. Isso aqui, pode observar, 8 segundos após a ignição do foguete, né? Ele está já estacionado em uma órbita fixa a 36 mil quilômetros. Ele está parado lá em cima. Nós temos o Centro de Operações Espaciais fazendo os ajustes para ele, em torno de 3 meses, se não me engano, no máximo. Ele vai estar fornecendo banda larga para todo o Brasil, inclusive a região amazônica, e a banda X, que é de uso militar, vai melhorar muito as nossas comunicações. Esse foi um grande passo que nós demos, que até hoje nós não tínhamos um satélite desse tipo. Já estamos, junto com a Telebrás, estabelecendo os requisitos para um SGDC-2, satélite já estacionário de defesa e comunicações, o segundo, que nós precisamos ter mais do que um satélite desse. Porém, esse programa espacial, estratégia de sistemas espaciais, não é só os satélites de geoestacionários a 36 mil quilômetros, são satélites caríssimos e que a tecnologia é muito grande. Nós temos também outros satélites. Por favor, a próxima. Então, eu posso dizer, por que nós temos que investir em satélites? Que outros satélites são esses? Essa imagem aqui, dentro do Comando de Operações Espaciais, aqui no caminho que os senhores vão para o aeroporto, por dentro, pela base, tem essa antena lá, 13 metros de diâmetro, se não me engano, é onde está sendo construído o Centro de Operações Espaciais, que ele opera hoje provisoriamente dentro do Comando de Operações Aeroespaciais. Atende perfeitamente. Então, por que investir? O próximo. Se nós tivermos os satélites que nós não temos hoje, nós podemos fazer o controle das nossas fronteiras.
porque ele tem uma visualização através de satélites ópticos, através de imagens radar nas nossas fronteiras. Não só na nossa fronteira, como no nosso Atlântico também. Ele consegue identificar os navios, o navio tem um transponder, um codificador que ele informa que navio é e o que ele está fazendo ali. Se for desconhecido, ele identifica através de satélites. Então, todo esse controle de fronteira. Consequentemente, ele coíbe evasão de divisas, crimes transnacionais, porque ele controla a nossa fronteira. Produtividade agrícola, sem dúvida nenhuma, na hora que nós tivermos os nossos satélites meteorológicos, o nosso satélite de geoposicionamento, nós vamos melhorar em muito. Hoje nós dependemos dos satélites americanos, satélites de outros lugares do mundo. Mas nós não podemos continuar a usar os outros? Podemos sim, mas nós somos dependentes deles. E o Brasil, pela dimensão que ele tem, perfeitamente cabe nós termos os nossos satélites, pelo tamanho nosso, pela potencialidade que existe no Brasil. Existe também o uso desses satélites que têm a capacidade de visualização até 50, 70 centímetros, até menos, planejamento urbano, uso de terras, isso tudo ele é facilitado através de satélites. E, obviamente, o desenvolvimento industrial através disso. Nós nunca olhamos para o espaço, e o Brasil deveria ter sido um dos primeiros países a olhar para o espaço. E nós não olhamos para o espaço, e posso mostrar isso aqui pela próxima transparência, por favor. Fugiu? Próximo. Ela trata, na próxima transparência, do que os países gastam em pesquisa espacial. O Brasil está com 0,06 do nosso PIB. Nós gastamos 100 milhões, está ali agora a transparência, nós gastamos 100 milhões de dólares por ano. O nosso vizinho aqui, apesar de todas as dificuldades igual o Brasil tem, ele gasta 1,2 bilhões por ano, ou seja, ele gasta 12 vezes mais do que nós gastamos. Os Estados Unidos, 12 vezes mais, o nosso vizinho. Ele viu essa potencialidade do espaço, ele tem satélites, está desenvolvendo até satélite geoestacionário, ele viu isso aí. A Índia, a China, a Rússia, Estados Unidos gastam ali o percentual do PIB, se eles veem 0,21, a Argentina 0,2. Os outros países gastam bastante. Com esse recurso que nós gastamos, certamente nós não vamos conseguir a conquista do espaço, dos nossos interesses no espaço. Nós vamos perder essa oportunidade. Aliás, nós já perdemos. Nós começamos junto com a Índia e com a China, no mesmo patamar deles, e hoje em dia eles estão com o astronauta em órbita, andando pelo mundo. A Índia é o que mais lança satélites hoje em dia para todo mundo, e nós estamos parados no tempo. O esforço da EEB não é suficiente para nós sairmos. Consequência disso, nós estamos fazendo, com o nosso ministro da Defesa, uma visão diferenciada do espaço. Um novo conceito de espaço nós estamos fazendo, nós estamos propondo, onde nós criaríamos um grupo executivo e um grupo, um Conselho Nacional do Espaço, onde os recursos têm que ser discutidos e colocados na área que nos interessa. Um conceito mais direto, para nós termos satélites de órbita baixa, que são os satélites em torno de 600 quilômetros. O próximo, por favor. Aqui, mais ou menos isso aqui. A parte de monitoramento espacial, nós já temos, que é o COP, mais de 100 militares civis foram na França, foram no Canadá, foram em vários países aprender como é que faz o monitoramento espacial. O controle do SGDC, que está hoje a 36 mil quilômetros, ele é feito por nós, totalmente pelo Brasil. Mas nós também podemos ter outros satélites de órbita baixa, que são satélites de comunicações, satélites meteorológicos, satélites de sensoramento remoto, satélites de navegação de órbita baixa. Esse sistema que nós estamos propondo, de rapidamente pegar tecnologia de fora, colocar aqui no Brasil e nós começarmos a lançar os nossos satélites de órbita baixa. Nós tivemos, durante a Olimpíada, uma sessão de imagem de satélite do israelense com 70 centímetros de capacidade de resolução. Ele ajudou muito no Rio de Janeiro para a visualização de tudo que estava ocorrendo embaixo, e vários ministros visitaram o COP, lá onde nós temos hoje, para ver a importância disso. E hoje, enquanto nós não temos esses satélites aqui,
nós estamos fazendo um contrato internacional onde nós juntamos as necessidades de todos os órgãos do IBAMA, Agência de Águas, de Polícia Federal, de controle de fronteira, de controle marítimo, para nós termos imagens, enquanto nós não recebemos esses aqui. Nós concentramos, o CIPAM precisa, por causa da Amazônia, satélites, imagens SAR, por exemplo, né, para controle da nossa região. Nós centralizamos na Força Aérea, através de um contrato, onde atende a todos os envolvidos, os interessados nessa área. Então, essa parte de espaço está com o ministro da Defesa hoje, junto com Ciência e Tecnologia, a AEB também está trabalhando, e nós estamos trabalhando para mudar a cara da visualização do espaço pelo Brasil. Nós hoje estamos parados. Essas iniciativas do CIBRES e de outros, ele não atende à nossa necessidade. Ele é dual, ele atende talvez mais o civil, toda essa área, esse Brasil enorme, para controle da Amazônia, para controle de fronteiras, para controle marítimo, do que até a parte militar, que também é usada na parte militar. O próximo, por favor. Saindo dessa área apenas para conhecimento, nós estamos fazendo dentro da Força Aérea, ele é um projeto estratégico, essa transformação que nós temos na Força Aérea, fruto da tecnologia que nós temos hoje, dos meios aéreos que decorrem dessa tecnologia, nós estamos mudando a nossa estrutura organizacional e atividades administrativas. Nós nascemos no litoral brasileiro, nós nascemos naquele combate aos submarinos, porque afundavam muitos navios, milhares de pessoas nossas morreram nessa costa, porque tiveram os nossos navios afundados. Então, nós tínhamos base de Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Caravelas, toda essa região no nosso litoral. Nós modificamos isso, nós interiorizamos a Força Aérea no Brasil, e hoje nós temos bases como Porto Velho, como Boa Vista, como Campo Grande, como Santa Maria, como Anápolis, aqui perto também. Então, essa reestrutura organizacional vai fazer com que nós vamos reduzir o tamanho das bases na nossa fronteira, nosso litoral. Eles são mantidos ainda naquela região, porém como base de desdobramento naquela região. Essa é uma coisa, ele vai reduzir efetivos da nossa Força Aérea em torno de 25% do efetivo, nós vamos reduzir. E nós vamos concentrar todo o nosso esforço mais na atividade fim. E a outra parte é a concentração de atividades administrativas. Fruto de computadores, fruto de novas técnicas, nós estamos usando processos mais modernos, onde nós especializamos o pessoal para trabalhar na parte administrativa, e nós vamos ter, com certeza, muito melhores resultados, com menores custos, concentrando nossas unidades e tendo uma Força Aérea melhor do que a que nós temos. Temos realmente algumas reações, mas nós, inclusive, temos vantagens com isso também, outras além da Força Aérea, como, por exemplo, o aeroporto de Fortaleza, ele viabiliza a ampliação do aeroporto, porque nós concentramos as unidades em Natal. A mesma coisa é em Recife. Nós viabilizamos a ampliação do aeroporto de Guararapes, porque, tirando organizações nossas lá de dentro, concentrando em outros lugares, nós diminuindo nosso espaço, ele permite a ampliação do aeroporto. São dois exemplos, assim como futuramente em Salvador, como Florianópolis já está sendo feito também em outros locais. Nós mantemos a nossa presença como uma base de desdobramento, mas nós permitimos outras facilidades também. Existe uma redução de custo na atividade meio, e nós concentramos isso na atividade fim. É uma grande contribuição que nós damos até para a economia de recursos, sem perder a nossa capacidade operacional. Bem, senhor presidente, essa era a apresentação que nós tínhamos a fazer, apenas uma frase de fecho, em que Júlio Douhet, em 1921, nos primórdios da aviação, ele já disse assim: a vitória sorri para aqueles que se antecipam às mudanças das características da guerra, não aqueles que esperam para se adaptar depois que as mudanças acontecem. Isso aqui ele falava em relação à guerra, porém ela é válida para qualquer coisa que nós estivermos fazendo hoje. A Força Aérea procura fazer a sua parte, procura se modernizar, porque Força Aérea, poder aéreo, está em cima de tecnologia, está em cima dos seus meios. E nós temos que estar atualizados para a defesa desse país e para manter essa parte importantíssima que é da integração nacional. Nós sabemos dessa responsabilidade com o povo brasileiro, com a nossa sociedade,
e nós estamos fazendo o máximo que nós podemos. Nós apenas aqui apresentamos as nossas dificuldades, quais são os nossos projetos que nós interessamos ser importantes para que os senhores tenham esse conhecimento. Obrigado por essa oportunidade. A próxima é apenas para finalizar. Obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, pela sua exposição e, mais uma vez, muito agradecido pela presença do comandante da Força Aérea na nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mostrando a todo o Brasil o imenso trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa Força Aérea, mostrando também as suas carências e alertando o governo para que essas necessidades básicas que a nossa Força Aérea precisa têm que ser disponibilizados de alguma forma pelo governo. Afinal de contas, é uma área estratégica, é uma questão de soberania nacional, é uma questão de avanço no campo da ciência, da tecnologia, de nós termos acesso a essas novas tecnologias e desenvolvermos aquelas que nós já possuímos, para que o Brasil esteja, pelo menos, e assim podendo ser, um país que esteja equiparado aos seus congêneres. O fato de termos vizinhos nossos investindo 3 vezes mais, por exemplo, num programa espacial do que o Brasil, é algo que nos preocupa, é algo que nos faz estar alerta, né? Porque não podemos perder essa vantagem que o Brasil sempre teve e que agora vem perdendo. Nós confiamos que o governo federal esteja atento, por intermédio de Sua Excelência o senhor Ministro da Defesa, que tem sido, como essa comissão já é testemunha do que eu vou afirmar, do enorme interesse e do empenho que vem tendo o ministro Raul Jungmann junto ao governo para conseguir recursos para as nossas 3 forças estarem devidamente apetrechadas para fazer face aos grandes desafios que se encontram diante de nós. Por isso, muito obrigado a Vossa Excelência, comandante Rossato, pela sua presença e pelo alerta que Vossa Excelência faz a todos nós, integrantes desta comissão, a todo o Brasil, e também um lembrete ao governo federal para que disponibilize esses recursos mínimos necessários para que a força seja sempre operacional e continue sendo orgulho para todos nós brasileiros. Dando agora sequência à nossa audiência pública, eu passo a palavra ao primeiro senador inscrito para as indagações, Sua Excelência, senador professor Pedro Chaves, com a palavra em seguida, Sua Excelência, o senador Jorge Viana. Senhor presidente Fernando Collor de Mello, senhores senadores, senhor comandante da Aeronáutica, o nosso bom dia. Também, nesse momento, quero cumprimentar todos os brigadeiros aqui presentes, generais. Acho que o momento é extremamente importante. O que foi falado pelo nosso comandante da Aeronáutica, o Sato, é preocupante. É necessário que, realmente, o Brasil tome uma postura incisiva, importante, investimentos maiores, realmente, na defesa nacional, principalmente na área na aeronáutica, que tem prestado relevantes serviços. Eu lembro desde a época do CAN, né, que servia todo o território nacional através do Correio Aéreo Nacional. E eu gostaria de fazer apenas 2 perguntas. A primeira, a opção do Brasil pela aquisição das compras das aeronaves da Suécia. Eu queria saber se era exclusivamente por transferência de tecnologia ou outra razão pela qual a opção foi pela Suécia, porque, à época, houve muito questionamento em relação a isso. Em segundo lugar, não há como deixar de saudar o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa de comunicação estratégica, né, o SGDC, no dia 4 de maio, na base de Kourou, na Guiana Francesa. Quanto ao uso militar e governamental desse satélite, a banda X, Vossa Excelência poderia dimensionar acerca da segurança criptográfica da comunicação, da capacidade operacional, da vida útil desse equipamento e o planejamento de sua substituição
da estrutura do Centro de Operações Espaciais principal? Era apenas isso. Mais uma vez, parabenizar o comandante pela colocação e a nossa preocupação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional quanto ao programa de investimento. Tenho certeza que o nosso presidente vai me dar todos os esforços no sentido de evitar qualquer contingenciamento nesse investimento. Já são poucos. Ainda contingenciam, fica realmente extremamente inviável o desenvolvimento das atividades relativas à defesa nacional. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador professor Pedro Chaves. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Jorge Viana. Bom dia a todos, senhor presidente. Queria cumprimentar o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Nivaldo Rossato, todos os oficiais que o acompanham também, que são pessoas que eu conheço e tenho grande estima. Quero agradecer a acolhida que o senhor nos deu na última visita que fizemos à sede do Comando da Aeronáutica aqui em Brasília. Eu tenho uma afinidade de vida por conta de onde nasci, da região que vivo, com todos que construíram essa bonita história da aeronáutica brasileira e estão seguindo construindo. Não só por conta do patrono, um grande brasileiro como Eduardo Gomes, mas só quem nasceu na Amazônia, vive na Amazônia, é que consegue valorizar o quanto que foi importante essa história toda construída até aqui. E eu lamento, nessa exposição tão rica, tão importante, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional promove, tenha sido exatamente num dia terrível também para o nosso país. Porque, senão, eu estou certo que teríamos aqui uma dezena de colegas senadores e senadoras entendendo e, talvez, encontrando aqui caminhos que devemos atuar conjuntamente no Senado para não deixar que o país dê passo para trás, como tem dado nessa área especificamente, tão importante. Um país continental como esse nosso não pode prescindir de tratar todas as atividades ligadas à aeronáutica de uma maneira diferenciada. Ontem, a audiência que eu participei, presidente, era sobre aviação, sobre regulação da aviação civil no Brasil. Uma audiência a manhã inteira, estava a direção da ANAC, estavam os representantes das companhias aéreas, representantes de usuários, discutindo por que o Brasil tem a passagem aérea mais cara do mundo, tem uma oferta de voos. Para que o senhor tenha uma ideia, nós temos, do ponto de vista da proporção de bilhetes aéreos emitidos por ano no Brasil, é uma das mais baixas do mundo. Apesar de termos saído de 30 milhões no começo do ano 2000 para 100 milhões 12 anos depois. Mas, mesmo assim, são 100 milhões de passagens para uma população de 200. Para que se tenha uma ideia, países da Europa, todos são mais ou menos 3 vezes a população. País com 40 milhões de habitantes tem 120 milhões de bilhetes aéreos emitidos. A Inglaterra tem 60 milhões, então tem 180 milhões de bilhetes emitidos. Na Espanha, igual, na França, igual. Nos Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, são quase 900 milhões de viagens, de passagens aéreas emitidas durante o ano. E o Brasil, nós estamos há tempo, só no governo do presidente Lula, que nós conseguimos passar o número de usuários de avião maior que o número de usuários de ônibus. Eu falava ontem, os senhores das companhias aéreas não nos dão alternativa. De carro ou de ônibus daqui até o meu estado são 3 dias de viagem. Ou vai-se de avião ou não se vai, né? E o custo, eu mostrei. Mas eu estou fazendo esse reparo porque o Brasil não pode abrir mão de mecanismos que construiu ao longo do tempo e que eram e são fundamentais. Eu lembro bem, no meu governo, começo do governo do presidente Lula, nós relançamos o CAN, lá em Manoel Urbano, que eu vou estar lá, inclusive, sábado agora no município. Tem lá a placa. Por que relançamos? Porque algumas regiões do Brasil estavam na mesma situação e estão na mesma situação que estavam 50 anos atrás, do ponto de vista da necessidade de que só a Força Aérea Brasileira é que é a única alternativa para ir e vir, né? Então, nós lançamos, foi muito bonita, foi nostálgica, mas foi também um gesto de mostrar que nós não podemos fazer o que estão fazendo com a Comara, por exemplo.
Ali eu até reclamei, porque tem um bom aeroporto lá em Assis Brasil, uma boa pista, que nós construímos quando eu era governador, com a ajuda do governo federal, em Assis Brasil. Mas é que o Google não mostra, mas é na Tríplice Fronteira. Deu trabalho para fazer aquela pista, porque era numa ladeira. Eu, antes de ser governador, descia no avião, e aí tinha que rezar um pouco, dar o último telefonema, porque não sabia se dava para chegar inteiro embaixo. Transformamos numa pista importante para a segurança nacional, importante para a soberania nacional, numa área complexa, que se pega muita gente com tráfico de drogas, enfim. Mas o que é que está se fazendo com a Comara? É uma destruição total. Porque eu acho que está se misturando as coisas no Brasil. Está se querendo fazer uma desregulamentação geral e restrita para atender o mercado, sem considerar que nós somos um país continental, nós somos um país que temos uma diferença enorme de infraestrutura da parte sul e sudeste para o norte e para o nordeste, e isso impõe políticas diferenciadas. Fundamentalmente tem que ser feito isso sob pena de se agravar as diferenças que nós temos regionais. Então, a história da aeronáutica, o ITA começou na década de 50, salvo engano. Quer dizer, o que é que o Brasil fez na década de 50? Apostou no conhecimento, né, em formar pessoas. E qual o resultado disso? Produção de avião, produção de satélite. O Brasil é um dos poucos países do mundo, agora vai sair um avião da Embraer, deu cria a Embraer, veio daí. O Brasil vai agora produzir um avião, que eu acho que é o E-90, o E-92, o E-2. O E-2, que vai ter uma capacidade de transportar passageiro de 157 passageiros. Isso é igual a um A320, ou igual a um Boeing 737. Então, o único país do mundo que tem uma companhia capaz de produzir avião. Por quê? Por causa da aeronáutica. Por conta da opção que fizemos de formar pessoas, desenvolver. Eu estive lá visitando o KC-390. Fui lá ver o protótipo. Enche os olhos da gente. Esse avião certamente vai ser o avião que mais vai vender no mundo, nessa categoria. Ele supera o Hércules. Tem uma capacidade de carga maior, tem capacidade de voo, autonomia e menos problema. O Hércules, que é um grande avião, não tem mais como está, quer dizer, segue, mas é um avião que esse aí certamente vai superar. A dificuldade que tivemos, o atraso que tivemos por conta do quê? Orçamento. E fica chocante. No ano em que o Brasil lança um satélite, que o governo fez um estardalhaço, deveria até ter feito o fato adequado de contar a história dos investimentos, inclusive do governo passado, nesse programa, foram lá, fizeram até comemoração. Temos que comemorar, sim, porque o Brasil tem uma das mais importantes posições do mundo para lançamento e também, mais importante às vezes do que lançar um satélite, é ter o controle nele, estar no controle dele. Então, a parte de controle é uma tecnologia completamente diferenciada, foi mostrada aqui. Sem isso, ou então vou ficar refém dos Estados Unidos, ou seja, de que outra nação. Mas o Brasil lança um satélite. E eu fico chocado de ver, fazendo com respeito ao presidente, não é que seja um pouco mais, presidente. A Argentina tem 10 vezes mais recursos sendo investidos na área de satélite que o Brasil. 10 vezes. A Argentina é maior que o Brasil, do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista da população, tem uma posição estratégica melhor que a do Brasil, está vivendo uma crise política e econômica diferente da nossa? Não, até pior viveu no passado. Pelo menos até ontem. Até um ano atrás, do impeachment. Mas a Argentina estava atolada numa crise econômica que foi mais embaixo do que o país, mas consegue manter investimentos em áreas estratégicas, como de satélite, que não tem como. Nós não temos telecomunicação, não tem como estar no mundo contemporâneo sem satélite. Aí o Brasil põe 100 milhões de dólares por ano, ali, previsão de orçamento, 0,006%, acho que tem mais um zero ainda, do PIB, 0,006, não, é do PIB, porque eram duas informações. E a outra é 0,1, comparado lá para bilhão, dá 100 milhões de dólares, quando a Argentina tem 1,2, a Índia tem 1,2, e a Índia hoje é um endereço dessa tecnologia que o Brasil podia ser, dando sequência ao ITA, à Embraer, dando sequência
a nossa base de lançamento, Alcântara, e dando um pouco de atenção numa área que é tão fundamental. Quando se faz investimento nessa área, você está dizendo, olha, os negócios no Brasil vão prosperar, porque nós vamos ter melhor comunicação, vai ter uma segurança para o endereço do mundo. Então, é terrível. Eu só me prendi mais a isso, mas eu não posso deixar de fazer essa referência em relação aos aeroportos também na Amazônia, porque é uma necessidade. Não tem como. Não se pode fechar uma comara e dizer, não, agora vai ser tudo regulamentado pela ANAC, pela Infraero, vamos ter companhias. Não há essa hipótese de reparo nos aeroportos, sem um recurso para se dar manutenção das pistas. Eu fui o governador, não fui eu, nós fizemos, colocamos aeroportos nos municípios isolados todos, concluímos, fizemos. Agora as pessoas não morrem à míngua. Não tem que fazer uma viagem de 6 dias de barco, pode sair no avião, o avião pode chegar até mesmo e buscar. Mas quem vai dar manutenção nisso? Como é que vamos trabalhar isso? Um convênio, uma cooperação com esses recursos que tínhamos. Já pedi minha assessoria, acho que nós devíamos aqui, inclusive na comissão, é uma sugestão, presidente, a comissão tomar uma iniciativa. É minha sugestão, porque nós temos emendas de comissão. A Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, precisa identificar 3 ou 4 ou 5 as principais prioridades do que deveriam ser, no caso, estou falando exclusivamente do Comando da Aeronáutica, da Força da Aeronáutica, vamos ver das outras, e dizer, dessas aqui nós não vamos aceitar orçamentos que põem em risco a soberania do país, que destrua um patrimônio que o Brasil construiu durante décadas. E nós bancarmos, junto ao relator do orçamento, aqui no Congresso. Nós temos essa prerrogativa. Então, acho que tem que ser um compromisso, após uma audiência dessa, dizer, não, recursos para satélite nós vamos ter. Nós vamos construir, nós não vamos precisar de uma vez só, mas nós não vamos aceitar, como bem me falou Vossa Excelência, ficar com orçamentos menores do que vizinhos que têm menos condições que nós temos e que não têm essa exigência que tem num país continental como o nosso. Não tem como fazer monitoramento da Amazônia sem termos. Nós estamos comprando imagens do Chile, imagens de satélite. Agora, o desmatamento aumentou 2 anos seguidos. Como é que nós vamos fazer? Nós temos a tecnologia, temos um INPE, mas não temos o satélite. Agora nós podemos ter com esse, mas muito precário ainda, esse geoestacionário que nós acabamos de lançar. O Brasil tinha que ter dezenas de programas sendo executados. Eu acho que a nossa comissão pode assumir para si essa responsabilidade com a liderança de Vossa Excelência, senador Collor, de tentarmos esse caminho. Botarmos uma concertação nisso, para não ficar nas costas de ministro da Defesa, ou seja lá do Ministério do Planejamento, mas é uma questão estratégica para o nosso país. Então, programas como esses programas estão sendo trabalhados, de ter a defesa nacional priorizada, pode ser colocado aqui. Era isso, assim, a minha observação. Eu só queria, não posso. Nós estamos sendo acompanhados no Brasil inteiro. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, presidente, e aqui eu só queria poucas palavras, porque não dá para fazer de conta que nós não estamos vivendo esse dia 18 de maio. Nós estamos vivendo uma situação terrível, que beira o caos institucional, político. Ninguém é capaz de prever como as coisas estarão no final desse dia, com a eventual divulgação de áudios, vídeos, enfim. Mas é uma situação que exige de cada um de nós o que temos de melhor. Jamais viria aqui, ainda mais na comissão, ainda mais na casa que me acolhe, que é o Senado Federal, para tripudiar ou fazer qualquer comentário que pudesse parecer com alguma celebração. Acho que o Brasil, nesse momento, precisa de cada um de nós o que temos de melhor para vencer essa crise institucional que destrói a imagem. Eu acabei de ouvir, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, me mandou o que a imprensa mundial está falando sobre o Brasil hoje é sofrível, é de chorar. Nos diminuíram moralmente diante do mundo, nos apequenaram, já estamos assim. E internamente é uma angústia das pessoas, de todo cidadão brasileiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, ao estado mais próximo do mar, no Nordeste. E aqui é o centro político de poder do Brasil. Nós vamos ter que nos debruçarmos todos, encontrar uma saída para isso. Uma saída que uma democracia não tem outro caminho. Mais democracia. Mas também, nessa hora, temos que buscar algum tipo de entendimento para, lendo, relendo e tendo a Constituição na mão, encontrar um caminho para vencermos essa situação que estamos vivendo, presidente.
mas acho que Vossa Excelência, inclusive como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, certamente tem um papel importante a cumprir numa hora dessa, fazendo a interlocução com o nosso presidente. Nós temos que nos juntar todos. Eu fico chocado. Eu só não fico mais desanimado, porque eu acho que com o agravamento da crise, eu acho que essa crise ela ficou muito grande, que ela tinha que talvez se agravar, como está se agravando, para que a gente possa pensar numa solução e não ficar falseando posições. Foi muito delicado e perigoso o que já tivemos aqui nesse último ano, com impeachment, com situações que dividiram o país e feriram nossa democracia. Agora nós estamos nos deparando com um mundo real, que alguns denunciavam, mas que alguns faziam questão de não ver. E o mundo real nos impõe agora que, independente de cor partidária, porque temos colegas senadores aqui absolutamente destruídos no dia de hoje, não sei se vão ter recuperação no dia de amanhã, nós estamos todos sobressaltados, mas eu não poderia deixar de, pelo menos aqui, fazer essas poucas palavras, não para tripudiar em cima de ninguém, mas para lamentar que o Brasil, que estava dando certo, que estava prosperando, que estava atraindo, inclusive, a inveja e a competição do mundo inteiro, porque nós estávamos disputando o mundo há alguns poucos anos atrás, em vez de consertarmos o que estava errado na política, na organização partidária, na organização do Estado brasileiro, alguns resolveram destruir tudo o que tinha sido feito, até conseguiram. Mas acho que agora estão à beira desse caos. Então, para mim, é muito importante que o nosso país possa se reencontrar com regras estáveis, democráticas, construir, quem sabe, uma nova governança para o dinheiro público brasileiro, com transparência nas relações público e privada. Isso vai ter que ser necessário, mas, essencialmente, nós temos que cuidar, como nessa audiência aqui, para que, mesmo nesse caos, mesmo nessa crise, a situação não se agrave e não venha a ficar ferida definitivamente, que cause enormes prejuízos à soberania do país, com forças como a aeronáutica minguando seus recursos e tendo que ou paralisar ou quando nada, em muitos casos acontece isso. Se perder o time, se perder o tempo, determinados projetos perdem também sua eficácia, a sua importância é diminuída. Então, eu agradeço ao presidente Collor e acho que todos nós agora temos que, eu daqui um pouco vou sair, tenho reuniões também, encontrar um jeito de ajudar o nosso país a encontrar uma saída para essa situação de absoluta gravidade que estamos vivendo e que afeta os brasileiros e a história de um país tão bonito como o nosso. Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Jorge Viana. E as palavras últimas de Sua Excelência, o senador Jorge Viana, explicita bem o momento que, lamentavelmente, vivemos. O momento é de extrema gravidade institucional e nós temos que confiar no bom senso, na temperança, na capacidade de construir saídas para um momento que, pelo menos na minha memória, eu não tenho registro de nada parecido. Mas o Brasil é forte o suficiente e o nosso povo, as nossas instituições são sólidas o suficiente e as duas casas do Congresso Nacional são responsáveis o suficiente para que nós possamos encontrar essas saídas que nos levem à retomada de um momento de paz, de tranquilidade, para que nós possamos alcançar os níveis de crescimento e de igualdade social que desejamos. Agradeço as indagações que foram formuladas. Antes de passar à leitura de algumas perguntas selecionadas e que foram enviadas pelos nossos internautas, a Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro Eduardo Rossato, eu gostaria de agradecer a presença aqui
nesta comissão, no dia de hoje, do deputado federal Paulo Magalhães, da deputada Bruna Furlan, que é presidenta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, muito obrigado a Vossa Excelência, deputada Bruna Furlan, pelo prestígio que nos concede com a sua presença no dia de hoje. Aos senhores Tenente Brigadeiros do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante-geral de pessoal, ao Major Brigadeiro do Ar Marcelo Canites Damasceno, chefe de gabinete do comandante da Aeronáutica, ao senhor Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, chefe da Assessoria Parlamentar de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, e do senhor Brigadeiro do Ar Antônio Ramírez Lorenzo, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. A todos os senhores, os nossos agradecimentos pela presença. Como perguntas, senhor comandante Rossato, temos aqui do Tiago Souto Bezerra, do Rio Grande do Norte, que ele diz: tensões na Coreia do Norte colocaram as forças aeroespaciais da Rússia em alerta, pois a federação faz fronteira com a península. Em possível combate, analistas afirmam que uma ofensiva incluiria a destruição do sistema GPS dos Estados Unidos. Como a FAB analisa essa conjuntura geopolítica? Eu entendendo que aí a pergunta teria mais a ver, comandante Rossato, com o fato de, no eventual pane do sistema de GPS dos Estados Unidos, como isso poderia afetar o Brasil. Um outro internauta, Francisco José Abreu Macedo, do Ceará. A aeronáutica poderia fazer revistas nos aeroportos privados? Uma outra pergunta: o que os senhores acham da base de Alcântara? Poderia o Brasil voltar a fazer lançamentos? Acho que essa pergunta é bem interessante. Passaria, então, agora a palavra à Sua Excelência, o senhor Tenente Brigadeiro do Ar, comandante da Aeronáutica, comandante Rossato. Presidente, obrigado. Senador Jorge Viana, obrigado pelas palavras. O senhor tem um pleno conhecimento de quais são os problemas da Amazônia, até porque o senhor nasceu lá, o senhor viveu e o senhor foi governador. E realmente nós temos que ter cuidado. Nós não vivemos, grande parte da população não conhece, e olhando à distância é mais fácil, quando está presente, ver a realidade que é a Amazônia. Quando qualquer um tiver que pegar um barco e andar 2 dias para chegar no destino, que ele poderia usar um avião em poucas horas, se vê a diferença. Sem contar a questão da época de secas, em que ele não tem acesso também, tem que esperar o ano seguinte. Então, essa visão da Amazônia, eu acho que é importante, ela devia ser divulgada para todos os brasileiros, tivessem clareza sobre isso. Às vezes até penso que não, que a Amazônia é outro país, né? Fala como a Amazônia é outra coisa, como se fosse outra região. Bem, obrigado. O senador Pedro Chaves, o senhor falou a respeito da compra do Gripen. O Gripen, ele nasceu há mais de 20 anos atrás, era o FX-1 que tinha. E um dos concorrentes na época era o Gripen C&D, que é o modelo antigo que está voando hoje lá. Depois foi cancelada essa compra, porque o governo não autorizou, e foi reaberta novamente. Quando se decidiu, em 2013, dezembro de 2013, qual seria o avião, foi decidido pelo Gripen. O Gripen, na verdade, dos 3 aviões da lista tríplice que foram mandados para o governo, era o avião que tinha a preferência da Força Aérea, porque tinha maior transferência de tecnologia, porque ele era de custo mais barato e que ele tinha coisas a serem desenvolvidas ainda, como foi o caso desse painel WAD, como é o caso do biplace, de 2 lugares, aquele avião modelo diferenciado. Então, ele já era a opção no primeiro FX1 e no FX2, sendo que o FX2 teve outro modelo do avião, que é esse NG, nova geração que chama, né? Essa foi a razão da escolha. Ela, na verdade, o governo tinha 3 opções, mas na época a presidente Dilma fez a opção pela escolha técnica, que nós tínhamos escolhido esse avião. E era a nossa opção. Claro que se fosse o F-18 ou o Rafale, nós já teríamos eles aqui.
eles eram aviões prontos. Teria transferência de tecnologia? Teria sim, em outras áreas, não no avião em si, né? Mas ele teria transferência de tecnologia, que são empresas muito grandes, têm um domínio pleno dessa parte aeronáutica. Mas o nosso avião era esse Gripen NG que nós colocamos. O senhor perguntou também a respeito do uso de satélites da banda X. A banda X, ela entrou de carona. Já estava andando o SGC, eu acho que chamava, Satélite Geoestacionário de Comunicações. Entrou defesa no meio. Ele foi colocado mais recursos, em torno de 400 milhões entrou, que 30% desse satélite seria por conta da parte da banda X, que é a banda que atende o sistema de comunicações militares, criptografada, etc. Ele melhora o que nós temos hoje, nós temos alugados essas bandas de satélite. Tudo é alugado hoje no Brasil. O DCEA, por exemplo, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, usa muito satélite alugados. Outro dia, uma empresa grande, não me lembro o nome agora, ela mudou a posição das antenas, tivemos que mudar tudo aqui no Brasil rapidamente. Ela era a dona. Esse satélite, ele é nosso. Então, o controle é nosso, a estação de solo é nossa, a criptografia é nossa, então nós temos o domínio sobre esse satélite. Essa banda X, ela deve ter a vida útil do satélite, que são 18 anos. Ele tem uma variação, porque ele gasta combustível, etc., mas está planejado para 18 anos o SGDC, atendendo a banda larga. Eu entendo que o Brasil nunca mais vai deixar de ter o satélite, porque ele precisa do satélite. A Amazônia não tem banda larga. A banda larga das grandes empresas estão aqui, no litoral, no sul, nos grandes centros. Lá ela não tem a banda larga. Ele vai ter essa banda larga para aqueles lugarzinhos no interior do Brasil. Então, essa pergunta, senhor, substituição do satélite, para mim nós temos que ter logo um outro satélite, no mínimo 2 funcionando, até porque ele funciona de backup, caso de uma crise, algum problema, ele estaria funcionando esse satélite, né? Eu entendo que satélites vieram para ficar, já deviam ter vindo há muito mais tempo. Não só o de órbita alta, como esses de órbita baixa, satélites de 600 quilômetros fica, não é 35.600 quilômetros, que são de satélites óticos, nós temos condições de rapidamente nos adaptar a isso. Satélites meteorológicos, etc. Eu já entro até, inclusive, aqui numa das perguntas do rapaz lá de Natal, de Coreia do Norte. O GPS é um sistema de reposicionamento global dos Estados Unidos. Existe um do russo, existe um do chinês, o indiano está desenvolvendo um e tem um europeu. Eles não dependem de que o americano desligue, ou ele não só desliga, como ele pode inserir erros. Durante a Guerra das Malvinas já existia isso. Ele foi tremendamente deteriorado, o GPS, durante a Guerra das Malvinas. Já existia essa parte de comunicações, já essas coisas já existiam. Não bem exatamente assim. Então, realmente, se houver um colapso do GPS, tem outros sistemas. Por isso que uma das possibilidades nossas mais à frente é ter o nosso sistema de posicionamento. Porque hoje em dia os nossos tratores nas lavouras, eles precisam do GPS. Eles funcionam hoje basicamente no GPS. Com o tratorista ou não, ele segue uma orientação do GPS. Então, se nós tirarmos o GPS, se ele aumentar, se ele inserir um erro grande, nós já perdemos uma barbaridade em termos de recursos, porque eles são guiados todos por GPS. O Thiago teve uma pergunta correta, existe realmente essa ameaça. Porém, por isso que o europeu tem o seu, por isso que o chinês tem o seu, por isso que o indiano está fazendo o seu também, e o russo também tem o seu próprio. Eles não fizeram o deles à toa, eles fizeram porque eles sabem da importância de ter esses satélites. Bom, em relação a outra pergunta do Francisco José de Revista Aeroportos Privados são responsabilidade do operador do aeroporto. Mas, durante a Olimpíada, durante a Copa do Mundo, nós tivemos participação nesse controle dos aeroportos. Em parte, tem Polícia Federal, tem Receita, tem Ministério da Agricultura, tem um bocado de gente. Passar para a Força Aérea ou para as Forças Armadas a revista aeroportos privados é uma questão um pouco vaga. Teria que dizer qual a razão. Então, a gente tem, por exemplo, cães farejadores, até por causa dos aeroportos, e que foram utilizados no caso dos presídios, e eles podem ser usados. Existem locais que já têm detetor o raio-x, existem outros que não. Existem
uma variação muito grande em função dos riscos que existem, né? Nosso caso é mais por questões de contrabando, etc. Outros países é por causa de terrorismo, né? Então, eu entendo que isso é um pouco vago. A parte de Alcântara, eu podia até ter falado aqui, ela é uma base hoje, que foi perguntada também, sobre Alcântara. Ela é a melhor posição que existe sobre o globo para lançamento de satélites. Ela está pronta, se os senhores quiserem visitar, alguns já visitaram, talvez o senhor já tenha visitado, Alcântara, ela é uma base pronta para fazer lançamento. Nós temos hoje 3 sítios, podendo aumentar para 6 ou mais sítios. Nós temos uma questão, que é a questão quilombola, que tem que ser resolvida. Que nós temos hoje 8.000 hectares, que foi retirado o pessoal lá de dentro e criaram agrovilas fora. Mas tem os outros 12.000 hectares, que são em torno de 1.000 pessoas, e o nosso ministro já está tratando esse assunto, junto com a Casa Civil, o INCRA, para retirar essas 1.000 pessoas e fazer as agrovilas numa área específica do lado de fora desses 12.000 hectares. São poucas pessoas, se vê, são pequenas vilazinhas que estão lá dentro. Quando tirar, nós ampliamos a área, podemos fazer mais sítios de lançamento lá dentro. Esses sítios, eles podem ser utilizados desde que a gente faça os tais acordos de salvaguarda, que nós não fizemos com os Estados Unidos no passado, estão voltando isso aí, mas segundo o nosso ministro, até numa entrevista que ele fez lá em Alcântara agora há pouco, nós fazemos com os Estados Unidos, com o russo, com o indiano, com o chinês, com o italiano, com quem quiser fazer acordo de salvaguarda conosco. Todos nós entendemos, o mundo inteiro entende, tanto que o americano tem com o russo, o francês tem com o russo, tem com o americano também. Nenhum abre os seus segredos do espaço com os outros países. Assim, isso aqui é meu, acordo de salvaguarda é isso. Ele está trabalhando nesse aspecto, o acordo de salvaguarda. E nós temos que fazer com todos, senão ninguém vai usar a base. Quando tiver o acordo de salvaguarda, eles vão utilizar a nossa base, vão pagar pelo uso da base. O russo lança satélite em Kourou também. O americano lança em outros lugares, todo mundo lança nas bases dos outros, desde com esses acordos de salvaguarda. Nós podemos ter vários sítios em Alcântara e lançar os satélites a partir daí. Então, está sendo tratado esses acordos de salvaguarda, eles precisam ser feitos. E depois fazer os tais sítios, como foi feito aquele da Cyclone Aerospace, alguns problemas, e que faz parte do desenvolvimento do nosso espaço. Mas eu entendo que Alcântara dentro dessa estrutura de espaço que nós estamos propondo, é um ponto fundamental. Ele está lá há mais de 20 anos pronto, um centro espetacular, o de Alcântara. Ele está lá pronto, esperando pelos parceiros para fazer os lançamentos. Muito obrigado ao comandante da Aeronáutica, comandante Tenente Brigadeiro do Ar, comandante Rosseto. Passo a palavra à Sua Excelência, senadora Ana Amélia, para a sua indagação. Senhor presidente, senador Fernando Collor, caros colegas senadores, caras autoridades militares da Força Aérea Brasileira, um cumprimento especial ao nosso comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossato. Para nosso orgulho, presidente, o senhor sabe do meu gauchismo aqui, né? Ele é gaúcho de São Gabriel. Eu primeiro quero pedir desculpas porque eu tive que me ausentar por uma audiência que estava no Ministério da Justiça, mas voltei para fazer 2 observações. A primeira delas, sem dúvida, já foi aqui mencionada pelo senador Jorge Viana, é o momento que o Brasil está vivendo. E eu preciso reafirmar aqui a confiança que o Brasil tem no compromisso das Forças Armadas brasileiras com a Constituição, com a democracia. Recentemente, o comandante Vilas Boas declarou numa cerimônia militar que na Constituição não tem atalhos, nós temos que respeitá-la. E essa manifestação é reverenciada pela responsabilidade que a instituição militar tem revelado desde a redemocratização do nosso país. Tanto é a avaliação que as pesquisas demonstram cada vez que são consultadas quais são as instituições mais respeitadas em nosso país. O zelo profissional, o cuidado com o interesse nacional, com a soberania do nosso país, expressos numa aula que Vossa Excelência acabou de nos dar aqui sobre a relevância dos investimentos em tecnologia
porque o mundo globalizado hoje, no século XXI, é o mundo da tecnologia. E a área militar, a área da defesa, se não tiver atenção redobrada sobre esses aspectos, perderá a revolução tecnológica e perderá também a própria soberania na medida que estará despreparada para esses novos enfrentamentos. Quero dizer, então, na minha confiança, que a crise que estamos vivendo no nosso país vai depender, como até mencionou o senador Jorge Viana, de uma atitude muito responsável, muito comprometida, para que o nosso país não se torne uma Venezuela, que vive um caos institucional, e nós não somos a Venezuela. Nós temos que pautar a nossa atitude aqui com a responsabilidade institucional que cada um tem. Forças Armadas, o Congresso Nacional, as lideranças políticas, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal. É a minha convicção. E qualquer que seja a saída para a crise, ela precisa ser pela trilha da Constituição. Para terminar, queria apenas fazer um breve comentário. Vossa Excelência falou muito da questão da relevância que tem o controle aéreo nas fronteiras. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Promovi aqui nesta Comissão de Relações Exteriores a primeira audiência pública sobre drones há 4 anos, mais talvez. E também havia um representante das Forças Armadas e foi muito elucidativa. De lá para cá, ficou a ANAC de responsável pela regularização do funcionamento dos drones. A Força Aérea tem, lá no Rio Grande do Sul, um projeto que está em desenvolvimento de drones, mas, assim como Vossa Excelência falou, que o transporte do contrabando, do tráfico de armas, de drogas e de outros produtos, talvez até tráfico de pessoas, aéreo é muito mais barato, porque ele tem essa facilidade da mobilidade, de chegar em lugares em que uma rodovia, como a gente viu ontem na televisão, é de difícil acesso. Os drones passam a ser também um veículo para esse uso. E o crime organizado hoje, aqui no mundo, ele é muito mais avançado, usa tecnologias muito avançadas, antes que as instituições que são responsáveis pelo controle e pela fiscalização se preparem para enfrentá-los. Então, quero um comentário de Vossa Excelência a respeito desse risco e também dessa questão relacionada aos veículos não tripulados. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e passo a palavra à Sua Excelência, o comandante da Aeronáutica, Anibaldo Rossato. Senadora, obrigado pela pergunta. E lembrar que nós somos gaúchos também, né? Gaúcho é bairrista, que não adianta. Da República de Piratini. A respeito dos drones. Realmente, drones, ele está todo dia na imprensa, ele está na pauta, vamos dizer assim. Desde dronezinho pequenininho, que o pessoal fica dentro de casa brincando, né, até grandes drones, aeronaves remotamente pilotadas, como chama. A ANAC recentemente colocou em prática uma legislação de uso de drones, as limitações, as exigências de capacitação e etc. O DCE também já tinha alguma coisa sobre isso, porque ele tem um risco nos aeroportos, né? E ele é realmente importante. Lembro que há muitos anos atrás, o pessoal já estava usando drones para levar coisas dentro dos presídios, e o pessoal procurou a impedir esse tipo de coisa. Bom, nós sabemos dessa importância e entendemos que no futuro essa próxima geração de aviões vão ser aeronaves não tripuladas, que já existe no mundo inteiro, os Estados Unidos principalmente utilizam, armados, com reconhecimento em grandes alturas, voando centenas de horas até ao redor do globo. Eles têm condições porque são guiados tudo por satélite. Nós sabemos disso. Nós temos um esquadrão no Rio Grande do Sul e que hoje ele está, inclusive, em Dourados, justamente no envolvimento de fronteiras, porque ele tem equipamentos para vigilância de solo, de visualização, através de FLIR, por exemplo, uma câmera térmica, né, que tem, e eles estão sendo utilizados. A Polícia Federal também já tem, mas a gente já descobriu que o tal do drone, o tal do Vant, ele é caro. Ele não é barato, ele talvez não tenha um piloto dentro, mas ele custa um preço razoável. Tem muita tecnologia, ele tem que ter essas comunicações por satélite, etc.
Então, ele é importante. Nós estamos já há alguns anos, lá no Rio Grande do Sul, estamos utilizando os drones, estamos aprendendo junto com o Exército, junto com os órgãos da Polícia Federal, por exemplo. Ele se associa muito à parte de inteligência. Nós precisamos ter inteligência. Não adianta ter um drone em cima da beira do lago de Itaipu, vendo um pescador lá pescando. Tem que saber se aquele pescador está apenas pescando, ele está ali esperando chegar uma lancha do outro lado com carregamento de drogas ou contrabando, ele botar no carro dele e ir embora para lá. Então, essa parte de inteligência está muito associada à parte do uso de drones, né? Então, nessa parte militar. Eu lembro que o drone, ele é muito importante também, a aeronave remota pilotada, para a Receita Federal, para a Polícia Federal e para uma porção de outros órgãos que nós podemos utilizar o drone. E nós entendemos que o dia que nós tivermos os drones, nós tivemos uma central aqui em Brasília, por exemplo, exemplo que faz no mundo inteiro, ele tem controle de satélite, ele coloca o operador da PF, da Receita, do Meio Ambiente ou das Forças Armadas no console, controlando a missão que é do interesse dele. Então, o drone que nós imaginamos no uso da aplicação do drone seria centrado, por exemplo, na Força Aérea, com vários usuários, a respeito, a mesma forma como tem os satélites também. Então, ele teria drone que ele atende as Forças Armadas, atende IBAMA, atende Receita Federal, atende Polícia Federal, atende a quem quiser se interessar. Ele tem uma cota que ele paga por aquilo. Esse é o que nós imaginamos o futuro do uso. Se nós quisermos, cada um tenha o seu, nós vamos pagar caro. É muito melhor concentrar esse esforço da mesma forma como estão fazendo um contrato de uso de satélites de fora. Agora, essa parte de drones pequenininho, se qualquer feira que tem, qualquer mercado está vendendo isso hoje em dia. Pequenininho, grande, daqui um pouquinho ele vai ter 2 metros de diâmetro, carregando bombas, carregando cocaína, carregando contrabandos. Então, nós entendemos que isso é um problema que tem no mundo inteiro. A senhora deve ter visto recentemente. Houve um drone invadindo o pátio lá da Casa Branca. E o pessoal ficou em polvorosa lá. O que faz com isso? É difícil, porque qualquer garoto pega um bichinho desse, vai lá e voa, fica voando nisso aí. Então, nós temos essa regulamentação, nós entendemos agora que tem que ter penalidades em cima disso, talvez tenha que ter interferidores em certas áreas, que possivelmente já tem. Depois daquele incidente na Casa Branca, possivelmente colocaram interferidores que não conseguem entrar lá naquela região. Então, essa parte de drones, ela está se desenvolvendo ainda, tanto os equipamentos quanto os controles que nós temos. Acho que o que o DCE já tinha era bom, que ele limitava próximo de aeroportos, alturas mínimas, e a ANAC agora ela fez uma regulamentação. Agora, cumprir é outra coisa, porque qualquer compra um equipamento desse fica perturbando. Eu li há não muito tempo atrás que um determinado cidadão pegou uma 12, já sei, não vai mais voar com drone aqui em cima da minha casa. Pegou uma arma daquela de chumbo, uma 12, mandou tiro para cima e derrubou o drone do outro, né? Então, isso vai acontecer, todo tipo de soluções, até quem acha que está invadindo a privacidade dele, o vizinho está bisbilhotando a casa dele, vai fazer isso. Mas isso tem uma infinidade de opções. Então, eu entendo que o que a ANAC fez foi correto, que o DCEA tem também, e que nós todos temos que ficar atentos a esse tipo de coisa, inclusive estimulando a nossa indústria desse tipo de equipamentos, esses remotamente pilotados, porque ele é um mercado muito grande no mundo inteiro. Muito obrigado a Vossa Excelência, comandante Nivaldo Rossato, pelas informações trazidas em decorrência das perguntas formuladas pela senhora senadora e pelos senhores senadores. Muito obrigado mais uma vez à presença das autoridades que aqui acorreram para assistir a uma palestra e a exposição feita pelo nosso comandante da Aeronáutica. E antes de encerrarmos a nossa reunião, porque proporia que deixássemos a segunda parte, prevista para o dia de hoje, da reunião da nossa comissão, para a próxima quinta-feira. Todos concordando, então fica transferida a parte deliberativa para a próxima reunião de quinta-feira. E gostaria de avisar, comunicar às senhoras e senhores integrantes desta comissão que, dando seguimento ao nosso ciclo de debate denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras,
Convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, dia 22 de maio, segunda-feira, às 18 horas, neste plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando realizaremos o 5º painel de debates sobre o tema Navegando na Turbulência, uma discussão sobre relações econômicas internacionais entre o protecionismo e o livre comércio. Para expor e debater o tema, teremos como convidados o ex-ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e ex-embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América, Marcílio Marques Moreira, o secretário de Planejamento Estratégico da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República e professor licenciado da Universidade de Brasília, Carlos Roberto Pio da Costa Filho, e o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel de Abreu Pessoa. Agradecendo mais uma vez a presença e a audiência de todos e, não havendo nada mais a tratar, agradecendo mais uma vez a honrosa presença de Sua Excelência o Comandante da Marinha, Sua Excelência o Senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Rosseto, dou por encerrada a presente reunião.